Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje vai ser sobre a noção de culpa relacionada com a doença. Então é muito comum quando a pessoa adoece, ela se sente culpada pelo seu adoecimento. Seja porque ela poderia ter alterado alguma coisa em relação a hábitos, em relação à conduta, em relação à rotina, que levou ao adoecimento dela, ou até mesmo alguma coisa da sua narrativa de vida que ela correlaciona com o seu adoecimento. Então isso é muito comum. A maior parte das pessoas sente isso, muito provavelmente isso seja uma questão natural, lembrando que a culpa é importante do ponto de vista reflexivo. Porém, a culpa tem dois tempos. O primeiro tempo, o momento reflexivo dela, e o segundo tempo, o momento racional. Então, você entender que você se sentir culpado e se você se vitimizar por essa culpa, não vai levar a lugar nenhum. Então, aí tem a mudança de postura. Então, você tem que entender que a primeira coisa que você tem para fazer em relação a assumir uma postura para o seu tratamento, seja em doença física, seja em doença mental, é se tirar do papel de vítima e é se ausentar de culpa, tá? E se você teve alguma culpa em relação a hábito que você assumiu, em relação à conduta, assumir uma postura de troca desse hábito, dessa conduta de modo imediato. Então, assumir essa troca, assumir esse compromisso. Isso é muito importante, tá? Primeira noção, entender que a questão da culpa, ela vem para a maior parte ou para a totalidade dos indivíduos. Segunda noção, entender que nós somos capazes de, pela capacidade racional, racionalizar essa questão da culpa e assumir um compromisso ativo perante a doença. Não tem doença bem-sucedida a longo prazo que não seja revertida por um processo ativo, por uma postura ativa do indivíduo. Então, se o indivíduo continuar com uma postura passiva, se vitimizar, e ficar preso na culpa, não há tratamento bem-sucedido. É fundamental para o tratamento a racionalização do processo de adoecimento que está acontecendo com ela. Então, isso é fundamental. Sem essa etapa, nenhum tratamento, seja ele físico, seja ele mental, dá certo. Então, assim, se você está com dificuldade de lidar com alguma questão, seja doença física, por exemplo, uma doença reumatológica, uma fibromialgia, uma artrite reumatoide, seja ela mental, uma depressão, uma bipolaridade, algum tipo de coisa, você não está conseguindo assumir uma postura ativa em relação a essa doença. Ou seja, sim, eu tenho essa doença, tá, o que eu tenho que fazer em relação a essa doença, quais são as medidas que eu preciso tomar, como que eu vou lidar disso com a melhor forma. Então, se você não tem essa postura ativa em relação a isso, essa é a primeira etapa que está falha do seu tratamento. Você necessita entender e racionalizar esse sentimento de culpa e partir para uma segunda etapa, que seria uma postura ativa. Tudo bem, pessoal? Esse vídeo rapidinho, lembrando vocês que a doença, para você lidar com ela, você precisa de uma determinada postura, de uma determinada mudança de padrão. E essa determinada mudança de padrão passa pela noção de culpa. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo e se inscreva no canal.